Queridos irmãos, uma boa noite. Aqui quem fala é o pastor Lutério Afonso Repo. Eu sei que está sendo difícil para muitos ficar em casa, se cuidar, fazer aquilo que as autoridades nossas mandam, mas é mais difícil ficar sem congregar, sem estar junto na igreja com os irmãos, sem poder abraçar você, sem poder dar um beijo em você. Essa hora nós estaremos indo para o culto, para o estudo bíblico, ou alguns lá no Brasil inteiro estão indo para os grupos familiares. No domingo à noite foi tão estranho. Primeiro domingo, todo o tempo que eu estou aqui, que ninguém apareceu na hora do culto, foi muito, muito estranho. Então, está sendo muito estranho esse tempo aqui que nós estamos vivendo. Mas, parece algo apocalíptico mesmo. Então, que Deus abençoe você, querido irmão, querido pessoa que está me vendo, você que é da Igreja de Deus, você que é de qualquer outra igreja evangélica, ou mesmo católica ou espírita, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar com você, comigo, nesta hora, nesse momento. Quero falar nessa noite sobre temer a Deus. Eu creio de todo o meu coração que Deus sempre vai advertindo. Lá desde o Velho Testamento, Deus escreve sobre obediência, sobre temor, e as pessoas têm esquecido isso. Jovens, velhos, todas as pessoas têm abandonado o temor uma e outra vez, o temor a Deus. Até têm zombado de Deus, e com certeza sempre nós vamos pagar um preço por deixar de temer a Deus. Então nós queremos nesta noite falar um pouquinho sobre esse tema. Em verdade eu vou trabalhar em cima de uma ilustração que vai nos dar um entendimento da necessidade de temermos a Deus, de fazermos a vontade de Deus, de vivermos o Evangelho, de pregarmos a palavra de Deus, de fazer aquilo que Deus pede de nós. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Primeira parte do versículo, então, a palavra aqui é bem clara: o temor do Senhor é o princípio do saber. Conta-nos uma história. Os rostos de 3 homens estavam muito sérios quando o prefeito da cidade informou a eles sobre a catástrofe que as chuvas causaram destruindo a ponte. Foram para o precipício e muitas pessoas morreram ao seus carros caírem dentro do rio, e morreram afogadas as pessoas. E aí aqueles homens falaram: o que podemos fazer? Um deles perguntou: vocês precisam ficar ao lado da estrada e avisar aos motoristas para não virarem à esquerda. Digam a eles para pegarem a estrada estreita que segue logo à beira do rio. Mas eles dirigem muito rápido, como poderemos avisá-los? O prefeito explicou: vou vestir em vocês 3 cartazes sanduíches, que são duplos, unidos de uma forma, e estarão pendurados no corpo de vocês, nos ombros de vocês. Fiquem nos cruzamentos para que os motoristas possam ver esses cartazes, até que eu consiga uma empresa para fazer o conserto da ponte, para a estrada perigosa, e colocaram os cartazes apoiados em seus ombros. Um deles falou: os motoristas deveriam de ver a mim primeiro. Os outros concordaram. O cartaz dele avisava: ponte quebrada. Ele caminhou centenas de metros antes de virar a estrada, e aí ficou em seu posto. O outro disse: talvez eu devesse ser o segundo, para que os motoristas diminuam a velocidade. Falou o homem cujo cartaz dizia: diminuam a velocidade. Boa ideia, concordou o terceiro. Eu ficarei aqui na curva mais perto da ponte, para que as pessoas saiam da estrada larga e entrem na estrada estreita. Em seu cartaz estava apenas: peguem a estrada certa, e tinha um dedo apontando na direção da estrada segura, que era na beira do rio. Então os 3 homens ficaram com seus 3 cartazes em seus lugares para alertarem os viajantes sobre a ponte quebrada, conforme os carros iam se aproximando. O primeiro ficava em pé de modo que os motoristas pudessem ler: ponte quebrada, e os motoristas já ficavam felizes de ver aquele aviso. O segundo sinalizava em seu cartaz, avisando os carros: diminuem a velocidade. E conforme os motoristas obedeciam, então eles veriam o terceiro homem com o terceiro cartaz: peguem a estrada certa. E um dedo apontava para ela. E apesar da estrada ser estreita, os carros obedeciam e ficavam seguros, indo para a estrada certa. Centenas de vidas foram salvas pelos 3 homens sanduíches, porque eles faziam certo o seu trabalho, com temor e tremor.
muitas pessoas foram salvas do perigo e da morte por causa do trabalho desses 3 homens. Mas após algumas horas, começaram a relaxar. Perderam o temor. E o primeiro homem, que estava mais longe da ponte, dormiu. Em vez de ficar de pé, disse: ficarei sentado onde as pessoas possam ver o meu cartaz enquanto eu durmo. Esta foi a sua decisão. E então ele tirou seu cartaz de seus ombros e apoiou contra a pedra, e ele se inclinou sobre o cartaz e dormiu. Enquanto ele dormia, seu braço escorregou sobre o cartaz, bloqueando uma das 2 palavras. Ao invés de ler ponte quebrada, seu cartaz apenas dizia ponte. O segundo, que tinha a placa diminuam a velocidade, não ficou cansado, mas ficou orgulhoso. Quanto mais avisava as pessoas, mais importante ele se sentia. Alguns até paravam no acostamento para agradecê-lo pelo trabalho bem feito por ele. Nós poderíamos ter morrido se você não tivesse esta placa, diminuam a velocidade, e eles o aplaudiam. E ele mais e mais se inflava. Você está muito certo, ele pensava consigo mesmo. Quantas pessoas estariam perdidas e mortas se não fosse por mim? Agora ele chegou a pensar que ele era tão importante, mas tão importante quanto o seu cartaz. Então tirou o cartaz, colocou no chão e ficou do lado dele. Quando fez isso, não percebeu que ele também estava bloqueando uma palavra de seu aviso, e ele ficou na frente da palavra velocidade. Tudo que os motoristas conseguiam ver era a palavra diminui. Muitos pensavam que ele estava fazendo propaganda de um plano de dieta para perderem um peso ou algo parecido. E o terceiro homem não estava cansado como o primeiro, nem orgulhoso como o segundo, mas ele estava preocupado com a mensagem em seu cartaz. Peguem a estrada certa, dizia o seu cartaz. Ele ficou inquieto por sua mensagem ser tão inflexível, tão rígida. Deveria ser dada uma opção para as pessoas. Quem sou eu para dizer às pessoas qual é a estrada certa, qual é a estrada errada? Quem sou eu? Pensava ele. Então ele decidiu mudar a frase do cartaz e ele fez um traço na palavra peguem e alterou para prefiram. Pensou ele, ainda está muito estridente. É melhor não moralizar. Então ele fez um traço na palavra prefiram e escreveu sugiro. Ainda não parecia certo, porém pode ser que ofenda as pessoas se elas pensarem que eu esteja sugerindo que sei mais do que elas, que sei o que elas não sabem. Então ele pensou e finalmente fez um traço na palavra sugiro e a trocou por uma frase mais neutra. Agora está certo, disse ele a si mesmo, enquanto se afastava e lia as palavras: estrada certa. Uma das 2 alternativas igualmente válidas. Eu vou repetir: estrada certa, uma de 2 alternativas igualmente válida. Então, enquanto o primeiro homem dormia, o segundo ficava parado e o terceiro alterava a mensagem, um carro após o outro mergulhava no rio e mais pessoas estavam morrendo, porque cada um deles deixou o temor, deixou a sua responsabilidade em segundo plano e assim causou muitas mortes. Essa é a situação do nosso mundo. Estão caindo cada dia mais pessoas no precipício. Cada dia mais pessoas estão ficando doentes. Também a pior morte, a pior doença é o pecado. E o pior que as pessoas que morrem no pecado, elas ainda serão lançadas no precipício do inferno. Por isso nós temos que voltar a temer a Deus. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem que existe um céu e existe um inferno. Tem gente que não acredita nisso. Talvez você que está me vendo não acredita nisso, mas sim, existe. Muitos de nós pensamos como os 3 homens que perderam o temor a Deus. O primeiro: estou cansado, preciso dormir, as pessoas vão ver a verdade de igual modo. Isso não é verdade. Enquanto dormimos, Satanás trabalha, espalhando suas pragas, suas pestes, suas epidemias, enfim. O segundo ficou orgulhoso, pensava que ele era tão importante quanto a frase que carregava. Muitos cristãos hoje deixam de ensinar a palavra de Deus, pensam que o seu conhecimento é tão importante quanto a palavra de Deus. Orgulho é o princípio da queda, diz a palavra de Deus em Provérbios 21:4. E o terceiro homem, que se achou no direito de mudar o que estava escrito na placa,
Apocalipse diz, 22:18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. O evangelho é sério. Tem gente que pensa que não tem que temer a Deus, que pode pregar qualquer coisa, que pode ensinar qualquer coisa. Não, o evangelho é sério sim. A palavra de Deus é séria sim. Você precisa voltar a temer a Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz, Deus vai ter compaixão de nós. Deus perdoando os nossos pecados, nós vamos ser muito, muito abençoados. Aprenda a temer a Deus. Obedeça a Bíblia, obedeça a palavra de Deus, volte arrependido para Ele. Ainda hoje, ainda agora, quero orar nesse momento com você. Arrependa-se. Fala, Deus, eu perdi o temor, eu perdi o respeito pelo Senhor, eu perdi o respeito pelos mais velhos, eu perdi o respeito pelos líderes da igreja, eu perdi o respeito, eu perdi o temor. Peça perdão agora a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero que aquelas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, que negligenciaram a vida cristã, que são causa, o motivo de outras pessoas, mesmo sabendo a verdade do Evangelho, têm dormido, muitos têm mudado a mensagem, perdoa eles, Pai, mas que eles possam voltar a temer o Senhor. Escreva o nome do livro da vida daquele que ainda não está escrito, e aquele que está arrependido de ter negligenciado, de ter falhado, perdoa, Deus. Perdoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero abençoar todos vocês que me ouviram nesse momento, que a graça de Deus, o amor de Jesus esteja sobre vocês. Meu nome é Lutério Afonso Rep, meu telefone é 55-991-53-2096. Abraços a todos.